Sejam bem-vindas a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos papear enquanto eu faço as minhas unhas. Tô aqui com as minhas coisinhas. Enquanto eu faço as unhas, a gente vai conversar sobre 50 fatos sobre mim. Eu resolvi trazer essa tag aqui pro canal de 50 fatos sobre mim. Gente, isso é tão antigo aqui no YouTube, né? Eu já assisti, assim, vários e vários criadores que fazem os 50 fatos sobre mim. E eu decidi trazer porque tem praticamente um mês que eu comecei o canal. E muitos de vocês ainda não sabem direito quem eu sou. Eu fiquei pensando, gente, às vezes as pessoas nem sabem quantos filhos eu tenho, porque aqui no YouTube eu ainda não cheguei a dar muitos detalhes. Lá no Instagram as pessoas já me conhecem melhor, já estão mais acostumadas, mas eu sei que muita gente nova chegou aqui também. Então eu decidi trazer os 50 fatos sobre mim pra vocês me conhecerem um pouco melhor. É um tipo de vídeo que eu amo assistir. Decidi trazer enquanto eu vou fazendo aqui minhas unhas. Vocês também vão fazendo as coisinhas de vocês aí, dobrando as roupas, lavando a louça ou fazendo as unhas também. E a gente vai conversando. Então vamos lá, eu nasci em 1996 e tenho 30 anos. Sou casada há 10 anos com o Oséias e nós temos 3 filhos. O Otto, de 5 anos, a Olivia, de quase 4 anos e a Ana, de 2 anos. Eu sou cristã protestante desde que eu me lembre. Até que quando eu nasci, a minha mãe ainda me batizou na igreja católica, mas anos depois ela se converteu, fomos pro protestantismo e eu sigo assim até hoje. E eu venho de uma família composta pelo meu pai e a minha mãe, que sempre cuidaram muito bem de mim, pais muito amorosos, sou muito grata pela vida deles, e também pela minha irmã, que é 10 anos mais nova que eu. Eu sempre fui muito participativa na igreja, eu queria estar em tudo. Eu acho que a primeira coisa que eu participei foi da escolinha das crianças, que eu amava dar aula nas salinhas, mas eu também cantava, tocava, participava de dança, já fiz teatro, já cantei no louvor, tudo o que dava pra fazer, eu fazia. Eu sempre amei participar das coisas da igreja e boa parte da minha adolescência, da minha juventude foi vivida nesse meio e foi uma das melhores coisas que me aconteceram. E também um pouco ligada a isso, eu vivi a minha adolescência e a minha juventude com muita sede de conhecer o Senhor, de saber mais sobre Deus, de estar com Ele, de saber quem era Ele, de buscar que Ele se revelasse a mim. Então, isso é uma coisa muito marcante pra mim na minha vida, que veio ali da adolescência e da juventude e eu carrego comigo até hoje, esse amor por Jesus, que foi a melhor coisa que já me aconteceu. Eu toco violão. Como eu disse pra vocês, eu canto também, que é outro fato sobre mim. Comecei a cantar, eu tinha uns 13 anos de idade, mais ou menos. E aí, quando eu ia cantar, eu ia em alguma reunião da igreja, em algum culto, não tinha ninguém pra tocar pra mim. Então eu fui e decidi aprender a tocar violão, apesar que eu já queria também, né? Não foi só isso. Mas o que mais me moveu mesmo foi a necessidade. Então eu fiz uns 3 meses de aula no conservatório. Quando eu peguei o jeito, eu decidi tentar ir aprendendo em casa sozinha mesmo. E aí eu comecei a tocar. Mas não se enganem, eu não toco muito bem, não é um instrumento que eu domino super. Mas assim, eu toco o suficiente pro que eu precisava. Pra tocar músicas da igreja e tudo. E nisso também eu acabei compondo várias músicas. Eu tenho algumas composições, mas que foram feitas ali na minha adolescência, início da juventude. Já tem muitos anos que eu não componho mais. Eram músicas bem juvenis e tudo, mas eu tenho um carinho especial por essa época. Eu sempre sonhei em casar e formar uma família. Sempre orei por isso desde que eu tinha uns 12 anos de idade. Eu conheci o meu marido na igreja. Ele não é aqui da minha cidade, ele veio de Tumbiara. E aí ele veio pra cá, foi pra nossa igreja, eu conheci ele, a gente se tornou amigo, assim, conhecido na igreja, não era tão amigo próximo. Até que um belo dia ele se declarou pra mim, super fofo, se declarou pra mim. E eu que nunca tinha olhado pra ele com esses olhos, pensando em namoro, nada disso, nunca. Naquele momento foi como se tivesse dado um clique aqui e eu abri meu coração, nós nos apaixonamos e estamos juntos até hoje. Eu comecei a namorar com ele quando eu tinha 17 anos, a gente namorou por 2 anos e eu casei com 19 anos. A gente fez muito trabalhos manuais no nosso casamento, boa parte da decoração, caixinha de padrinhos. E foi daí que surgiu o meu gosto por festas afetivas, por fazer as coisas com as próprias mãos. Eu descobri esse universo pesquisando coisas para minha festa de casamento. Quando a gente casou, a gente morava em um apartamento alugado, a gente ficou uns anos morando nesse apartamento. Depois mais uns anos morando em uma casa alugada, até que nós viemos morar nessa casa aqui. Nós fizemos financiamento, tá? E a gente construiu. A construção coincidiu com o início da gravidez da Olivia. E coincidentemente, 20 dias antes da Olivia nascer, a gente se mudou pra cá. E aí, 20 dias depois ela nasceu e a gente já tava morando aqui. Então, são 4 anos praticamente morando nessa casa.
praticamente não. Hoje é dia 2 de maio, a gente se mudou no dia 30 de abril, então tem 4 anos certinhos. Quando eu tinha 23 anos, eu descobri a minha primeira gravidez. A gente não tava planejando, mas assim que eu descobri, eu fiquei muito feliz, já fiquei super apegada ao bebê. Mas infelizmente, umas 7 semanas, quando eu tava de 7 semanas, a gente acabou perdendo esse bebê. Eu tive um aborto retido, tive que fazer curetagem e tudo. E assim, foram semanas bem sofridas pra mim, foi bem dolorosa essa fase. Mas o Senhor esteve comigo o tempo todo. E é um bebezinho que a gente nunca vai esquecer. Por isso que em muitos momentos eu falo que eu tenho 4 filhos. Porque são os 3 que estão aqui comigo e um no céu. Esse bebê eu perdi em dezembro de 2019 e em março de 2020 eu descobri que eu estava grávida do Otto. Descobri no dia do meu aniversário de 24 anos. Fiquei muito feliz. Eu já desconfiava que eu poderia estar grávida porque eu conhecia os sintomas. E aí eu decidi fazer o teste no dia do meu aniversário, porque seria incrível descobrir no dia do meu aniversário. E assim foi um dos melhores dias pra mim. O Otto era um bebê muito tranquilo, mas no quesito sono, ele me deu muito trabalho. Ele não era um bebê que acordava assim, 4 vezes à noite. Não, ele acordava de hora em hora, de meia em meia hora. Tinha vezes que eu passava um tempão tentando colocar ele pra dormir. Quando eu deitava ele no berço, dava 20 minutos, ele acordava. E isso me levou a estudar, porque eu via que nem todo bebê era assim, então eu vi que tinha alguma coisa que eu poderia fazer pra poder melhorar isso. E assim foi, comecei a estudar, estudei muito, apliquei com ele. Quando ele tinha mais ou menos 5 meses por aí, ele começou a dormir a noite inteira e foi uma das minhas maiores vitórias na maternidade. Como eu não dormia direito, eu já tava parecendo um zumbi, porque já tinha 4 meses que eu acordava várias vezes à noite, mas até que a gente venceu. E aí eu estudei tanto que hoje eu tenho a minha própria masterclass sobre sono do bebê. Dá pra acreditar que aquela mãe que um dia sofreu tanto com o sono do bebê, hoje se tornou uma pessoa que ensina as pessoas a ajudarem os bebês a dormirem melhor. É uma das minhas maiores conquistas, com certeza. A masterclass se chama Dormindo Bem e nela eu dou todo o passo a passo para vocês ajudarem os bebês de 0 a 2 anos a dormirem melhor. Quem quiser saber mais, é só clicar no link que vai estar aqui na descrição. Inclusive, aproveita que você já vai estar lá na descrição e não esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever aqui no canal, que me ajuda muito por aqui. Quando a minha segunda filha nasceu, eu tive um parto praticamente sem dor. O parto do Otto, meu primeiro filho, foi normal, só que foi um parto que eu sofri violência obstétrica. Foi difícil, não foi traumático, mas poderia ter sido muito melhor. No fim, eu ainda fiquei feliz que eu consegui, mas foi um parto mais difícil. Agora, o da Olivia foi, assim, inacreditável. Eu comecei a sentir as contrações ali por volta de 10h30 da noite da quinta-feira e a Olivia nasceu por volta de 10 da manhã da sexta-feira. Aí você pode pensar, nossa, mas um trabalho de parto que durou a noite toda, ela deve ter sofrido muito. Então, não. Porque as contrações que eu sentia não eram dolorosas, elas só eram incômodas. E eu fiquei o tempo todo esperando as contrações dolorosas. Tanto é que eu pensava que eu não tava dilatando, porque a dor não tava vindo, mas eu tava dilatando. Eu só fui sentir dor mesmo nos 40 minutos finais do parto, foi incrível. A Ana, minha terceira filha, nasceu de cesariana porque ela estava sentada. Cesárea nunca foi a primeira opção pra mim, eu sempre pensava na cesárea só em casos de ter que salvar a vida mesmo. Mas se fez necessário porque, como o bebê estava sentado, aqui na minha cidade não tem equipes especializadas para fazer esse tipo de parto, então eu já preferi fazer a cesárea logo. Eu esperei até os últimos dias, até 40 semanas praticamente, para não apressar, né, para não tirar ela muito cedo ali da barriga. E aí, quando deu ali, acho que foi 39, 6 dias, a gente fez o parto. Minha experiência com a cesárea não foi boa, mas graças a Deus deu tudo certo e eu e ela ficamos muito bem. Eu não vivo aquele ditado, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Eu entendo que nós mães ficamos preocupadas e tudo, e qualquer coisa que a gente erre, a gente tem uma tendência a se sentir culpada, ou até coisas que não são culpa da gente, a gente tem a tendência a se sentir culpada, mas eu tento não deixar isso criar raiz no meu coração. Quando eu sinto culpa, é porque eu realmente errei. Então, por exemplo, se eu grito com algumas das crianças, se eu ajo de uma forma que eu não deveria, eu me sinto culpada. Mas eu tenho que me sentir culpada mesmo, porque eu tô errada. Agora, esse ditado, nasce uma mãe, nasce uma culpa, ele fala assim, como se qualquer coisa que a mãe faz, ela vai se sentir culpada. Vou dar um exemplo do que tá acontecendo agora. No vlog passado, vocês viram que eu passei um final de semana sozinha, porque o meu marido viajou com as crianças. Eu não me sinto culpada das crianças terem ido viajar com o pai e eu ter ficado em casa descansando e fazendo as coisas que eu gostaria de fazer. Não me sinto culpada se eu vou sair com uma amiga e as crianças vão ficar em casa com o pai. Não me sinto culpada se eu tô comendo uma coisa gostosa e os meus filhos não vão comer. Porque eu não tô fazendo nada de errado, eu não vejo por que eu deixar a culpa criar
raiz no meu coração nesses momentos. Eu acredito que a culpa, ela deve vir quando nós erramos e ela é um sentimento que nos ajuda a pensar assim, nossa, eu errei, preciso fazer alguma coisa relacionada a isso. Mas agora sentir culpa por tudo, porque eu fui no salão arrumar o cabelo e deixei as crianças com a avó. Não, isso não acontece comigo e eu acho que um dos motivos de eu levar a maternidade com mais leveza se deve a isso. Eu não sou emotiva, não sou de chorar. É muito difícil eu chorar. Não choro com filme, com momentos emocionantes e tudo. Exceto agora que eu virei mãe, até que tem uns momentos que, assim, dá uma lagriminha aqui no olho, principalmente coisas relacionadas às crianças, tipo apresentação da escola e tudo. Mas assim, se é com uma coisa ou outra, no geral eu não sou de chorar. Ai, tive um dia muito cansativo, vou chorar aqui pra desabafar. Não, nem nesses momentos eu sou de chorar. Eu sinto, eu tenho sentimentos, mas eu não sou de chorar. Por mais que eu cante e goste de música, eu não sou uma pessoa totalmente viciada em música, em escutar música o tempo todo. E uma coisa também que as pessoas sempre acham é que eu gosto de musical, porque eu canto, porque eu dançava, então eu gosto muito de filme musical. E não, gente, eu não gosto de filmes musicais, muito difícil ter algum que eu goste, mas um dos meus filmes favoritos é O Rei do Show, que é um musical. Mas assim, gente, aquele filme tem meu coração. Se vocês nunca assistiram, assistam, porque assim, é uma produção incrível. Já passei pela transição capilar. Sim, gente, essa cacheada que vos fala alisava o cabelo. Passei a vida toda praticamente alisando o cabelo. Eu acho que eu alisei aí desde a adolescência até eu ter uns 17, 18 anos de idade, que foi quando teve aquele boom das cacheadas de meninas fazendo transição capilar, passando pela transição capilar. E aí eu também decidi entrar nisso, me libertar da química, já tava me incomodando muito o jeito que o meu cabelo tava ficando. Decidi descobrir como eu seria cacheada. E duas pessoas que eu lembro que me influenciaram muito nisso foi a Ana Lídia Lopes, vocês já devem ter ouvido falar, e também a Raizane Cássio. A minha transição durou uns 8 meses, mais ou menos, e aí eu decidi cortar. Fiquei com o cabelo bem curtinho, não a ponto de ficar Joãozinho, digamos assim, mas ficou bem curtinho assim, mas assim, foi uma das maiores libertações. Eu amei ter passado pela transição capilar. Meu sonho era fazer medicina. Eu passei o ensino fundamental e o ensino médio todo falando que eu queria fazer medicina. Até que no terceiro ano do ensino médio, ou seja, quando eu já tava terminando, já tava chegando naquela fase de descobrir o que a gente queria fazer, a gente foi visitar uma faculdade em outra cidade para poder ouvir os professores falando sobre as profissões e tudo. E eu vi que o que mais me chamou a atenção não foi a medicina, foi o direito. Eu gostei muito, me interessou muito e a partir daí eu comecei a dar uma pesquisada e comecei a pensar em fazer direito. E assim foi, terminei a escola com 17 anos e no ano seguinte eu estava lá fazendo direito numa faculdade particular aqui da minha cidade. Fiz toda a faculdade, eu só não colei grau até hoje, gente, vocês acreditam? Esse ano eu vou tirar essa meta do papel, porque teve alguns probleminhas, teve pandemia e tudo mais, e aí eu engravidei, acabei deixando isso de lado. Mas, apesar de não ter exercido, até hoje eu não exerci, não penso em exercer até então, eu preciso colar esse grau e ter esse diploma, né, gente? Eu sempre fui uma pessoa ativa nos exercícios físicos. Eu amava a aula de educação física na escola, jogava vôlei e handball, participava de campeonato. Tenho uma certa habilidade para esses esportes. Depois eu fiquei mais velha um pouquinho, entrei no karatê, cheguei a ser faixa roxa do karatê, peguei alguns kyus, mas eu parei ali perto da época que eu engravidei, se eu não me engano, e aí não voltei. Mas de todo jeito eu sempre fiz alguma coisinha. Aí depois eu fiquei só na musculação mesmo. De tempos em tempos, às vezes eu ficava sem fazer nada, mas assim, só alguns meses e depois eu voltava. E aí hoje, na vida adulta, estou aqui fazendo musculação e corrida, que virou o meu esporte do coração. Então eu treino musculação e 3 vezes por semana eu treino corrida. Já fiz, inclusive, uma meia maratona que eu fiz essa prova em comemoração aos meus 30 anos de idade. Corri 21 quilômetros, gente, dá pra acreditar? E nisso também surgiu um grupo de corrida que começou comigo e com as minhas amigas. E a gente tem um grupo de corrida de mães aqui na nossa cidade. Então tem um grupo que é só com mães e a gente se reúne uma vez no mês pra fazer um treinão, todas juntas, é muito legal. Eu já trabalhei com isso daqui. Já fui manicure, foi uma das minhas primeiras profissões, acho que foi a minha primeira profissão. Quando eu tinha ali uns 13, 14 anos, a minha mãe me matriculou no curso de manicure aqui da cidade.
E aí eu comecei a fazer unha das pessoas e tinha meu dinheirinho ali. Depois eu comecei a trabalhar vendendo pirulitos de chocolate na minha escola. Sabe alfajor? Que você coloca 2 bolachas, recheia com brigadeiro ou beijinho. A gente fazia e você cobre isso com chocolate e põe um palitinho de picolé. Enfim, eu comecei a fazer com a minha tia pra vender na escola. E, gente, era um sucesso. A gente vendia muito. Todos os dias à tarde eu ia pra casa dela e a gente fazia os pirulitos e no outro dia eu vendia na escola. Eu fiz isso por um bom tempo, não lembro quanto tempo. Eu lembro que até na faculdade também eu vendi por um tempo, mas aí depois eu tive que parar. Mas enfim, uma parte da minha renda aí na adolescência e juventude foi através dos pirulitos. Também já trabalhei como secretária, já trabalhei como estagiária na época da faculdade, eu estagiei numa delegacia. E eu amei esse universo. E também já trabalhei como social media na Sala Criativa. Vocês conhecem a Sala Criativa? Se não conhecem, precisam conhecer. A Sala Criativa é dos meus amigos Fred e Amanda, que eles trabalham com criação de conteúdo, ensinando as pessoas a criar conteúdo, a se posicionarem no Instagram e tudo. E eu trabalhei com eles por bastante tempo e foi ótima experiência. Eu comecei a trabalhar com eles porque eu já tinha essa curiosidade relacionada às redes sociais, então eu já aprendia várias coisas, mas ao trabalhar com eles eu aprendi mais coisas ainda e eu acredito que isso fez toda a diferença também hoje na minha profissão. Eu crio conteúdo desde 2017, 2018, por aí. Eu sempre gostei, mas eu criava assim, de vez em quando eu tinha uma ideia e postava alguma coisa, coisas muito pontuais. Até que em 2023 eu decidi entrar num flow de produção de conteúdo mais intencional. Eu lembro que eu tava grávida da Ana. Comecei a produzir mais conteúdo já visando crescer. Antes, o que eu fazia de forma casual, eu decidi profissionalizar, digamos assim. E aí eu comecei a postar Reels todo dia lá no Instagram, comecei a caprichar mais na minha produção de conteúdo, aí o meu perfil foi crescendo, eu comecei a trabalhar com algumas marcas. E um marco que eu tive nessa produção de conteúdo foi quando a Ana nasceu. Quando as crianças conheceram a Ana, eu filmei o encontro deles, claro, e postei. E o meu perfil tinha assim uns 15 mil seguidores, 17 mil seguidores mais ou menos. E esse vídeo viralizou e ele trouxe mais 35 mil pessoas, mais ou menos, pro meu perfil. Eu lembro que eu fiquei com uma sensação estranha, porque claro que é bom o perfil crescer e tudo, mas eu fiquei com aquela sensação assim de, meu Deus, quantas pessoas que eu nem conheço, como se eu conhecesse as outras, né? Mas é que quando vem muita gente de uma vez, a gente fica com aquela sensação assim, meu Deus, e esse tanto de gente aqui e tudo. Enfim, foi um marco ali no meu perfil. E aí, desde então, eu fui crescendo, vendo o Instagram como um trabalho. E hoje estou aqui, inclusive, no YouTube. Há 2 anos atrás, eu comecei o Projeto 30. O meu projeto de chegar aos 30 anos com um corpo forte. Tinha 3 meses que a Ana tinha nascido. Eu tava 20 quilos acima do meu peso, com uma diástase enorme e tava querendo melhorar, sabe? Fazer exercício físico e tudo. E aí eu falei assim, não, eu vou colocar uma meta de pelo menos fazer isso por 2 anos, que é pra eu chegar nos 30 na melhor forma possível. E aí eu fiz, agora em março, chegou ao fim o Projeto 30, apesar que é uma coisa que eu vou levar pro resto da vida. Eu emagreci 17 quilos, com certeza o meu corpo ficou muito mais forte. Com certeza hoje eu consigo fazer muito mais coisas que antes, tipo correr 21 quilômetros. Meu Deus do céu, eu nunca imaginei que eu seria capaz disso em toda a minha vida. E esse projeto foi muito, muito legal. Gente, eu tô descobrindo que eu não levo muito jeito pra pintar a unha enquanto eu converso. Não tá ficando muito bom. Mas enfim, aqui acabei de estragar uma parte que, meu Deus, não tá ficando muito bom, mas vai ser isso. Um dos meus lemas da maternidade é fugir da aparência do caos. Então, eu venho de uma época na maternidade, na época que o Otto nasceu e tudo, que se falava muito aquela coisa da maternidade real, que a maternidade é um caos, que você não tem tempo pra nada e tudo. E eu queria muito tentar viver aquilo de forma diferente. Eu não sabia se seria possível, porque eu ainda não tinha filho ainda. Mas assim que os filhos vieram, eu comecei a viver a minha maternidade anti-caos, digamos assim. É claro, gente, que tem, tá? Não pensem, tem dificuldade, tem hora que eu fico, meu Deus, o que é que eu vou fazer da minha vida? Mas enfim, eu não gosto de deixar o caos se instalar, de ficar assim, nossa, tudo é um caos e não sei o quê. Por isso que eu chamo essa expressão carinhosamente de fugir da aparência do caos. Na Bíblia fala fugir da aparência do mal, né? Aí eu falo ali na maternidade, fugir da aparência do caos. Quando o caos tá querendo se instalar, eu já dou um jeitinho de sair de fininho dele
para não deixar ele se instaurar na minha casa. Eu tenho facilidade em aprender as coisas pelas quais eu me interesso. Então, assim, principalmente essas coisas de trabalhos manuais, cerâmica fria, as festinhas das crianças. E se tiver algum assunto que eu me interesse, que eu precise aprender, quando eu vou estudar, assim, eu tenho uma certa facilidade em aprender. Eu gosto muito dessa característica, porque aí, quando eu quero fazer as coisas, eu quero fazer pra ontem, sabe? Então, eu acabo pegando rapidinho ali, já vou atrás de fazer o que preciso fazer e já desembolo logo, porque eu sou apressada. Eu tenho dificuldade em falar não, e isso já me colocou em muito aperto. Gente, o vídeo tá ficando escuro, porque tá ficando escuro. Agora já são quase 6 horas da tarde, e aí tá escurecendo. Vocês me perdoem, eu não tenho uma iluminação pra usar aqui no YouTube ainda, mas em algum momento ela vai chegar. Por enquanto, vamos aqui com o vídeo mais escurinho mesmo. Então, eu tenho dificuldade em falar não, e isso já me colocou em muito aperto. Então, assim, alguém me chama pra fazer alguma coisa e tudo, eu tenho dificuldade de falar não. E não só no sentido de falar não pras pessoas, é de falar não pras coisas também, porque eu quero fazer tudo. Eu acho tudo legal, todos os esportes legais, todos os tipos de artes, todos os instrumentos. Se eu pudesse, eu queria aprender a tocar. Mas, gente, nenhum ser humano consegue fazer isso. É humanamente impossível você querer fazer tudo. Você tem que aprender a eleger suas prioridades para você escolher bem o que você vai fazer. E aí eu tenho um pouco de dificuldade nisso, sabe? Eu moro em Unai, Minas Gerais. Apesar de ser Minas Gerais, não fica perto de Belo Horizonte, de Montes Claros, de Uberlândia, fica muito longe. Sabe de onde fica perto? De Brasília. Brasília é a 2 horas daqui. E aqui, gente, é cidade pequena, não tem nem cinema. Inclusive, eu tava lá falando com o pessoal dos stories que agora O Diabo Veste Prada e o filme do Michael estão em cartaz e eu não vou assistir porque não tem cinema aqui na minha cidade. Quando a gente quer assistir alguma coisa, quando a gente quer ir num shopping, alguma coisa assim, a gente tem que ir a Brasília. Eu tive que ligar a luz aqui pra poder ver se fica um pouquinho melhor pra vocês me enxergarem. Gente, esse vídeo não vai ficar visualmente muito bonito, me desculpem por isso. Mas vamos lá. Quando eu era criança, eu era uma criança muito medrosa e eu tinha medo até de dormir sozinha. Eu dei muito trabalho para os meus pais até a adolescência com isso. E eu acho que é por isso que eu faço questão que as crianças durmam sozinhas. Ensinei elas a dormirem cada uma nas suas camas e tudo, para elas terem essa segurança que eu não tinha quando era criança. Isso já me atrapalhou muito quando era pequena. Quando eu ia dormir na casa das pessoas, eu dava trabalho para as pessoas porque eu tava com medo, enfim. Não é uma parte muito legal da minha infância. Eu dirijo desde os 18 anos. Assim que eu fiz 18 anos, passou um tempinho, eu dei a entrada, tirei minha carteira de carro e é uma das melhores coisas da vida. Eu amo dirigir e eu nunca tive medo. Não vou mentir pra vocês, eu tenho um certo receio. Na verdade, hoje em dia, até que não. Mas eu sempre tive um pouco de receio, assim, de ir pra rodovia e tudo. Mas dentro da cidade, eu nunca tive medo. Eu não sou uma pessoa que tem muita facilidade em comprar roupas. Eu tenho várias exigências. Não gosto de roupa muito colada, não gosto de roupa decotada. Fiquei com uma barriguinha de diástase depois das gestações. Então, nessas exigências todas, quando eu vou nas lojas, é difícil encontrar roupas que realmente atendam o que eu quero, que atendam o meu gosto pessoal. Então, quando eu encontro, eu já tento comprar pra aproveitar, porque no geral é bem difícil encontrar roupa pra mim. Inclusive, a minha cartela de coloração pessoal é inverno escuro. Eu sou apaixonada por sushi. Pra mim, eu acho que tá no meu top 3 de comidas favoritas. Sushi, pizza, churrasco. Eu acho que esse é o top 3. No quarto vem hambúrguer. Eu já toquei fanfarra na escola. Vocês sabem o que é fanfarra? Será que em todo lugar é popular fanfarra? Porque tem uns lugares que eu acho que fala banda. Fanfarra é um conjunto de instrumentos musicais que a gente toca ali no 7 de setembro para as pessoas fazerem um desfile, marcharem. Aí eu tocava tarol na fanfarra, fui comandante. Acho que eu toquei por uns 6 anos. Eu gostava muito. Mas assim, isso ficou lá na minha juventude também. Eu amo o mar. Eu sou apaixonada pelo mar e uma das minhas maiores tristezas é que eu moro muito longe de praia. Se a gente for de carro, é mais de 24 horas de viagem e pra ir de avião são bem caras as passagens. Então, assim, eu já fui algumas vezes, mas bem poucas. Eu falo com o Zé que depois que a gente ficar velhinho, que as crianças se casarem e tudo, eu queria morar pelo menos uns 3 meses, assim, perto do mar. Só pra ter essa sensação de poder ir na praia e tudo, porque
porque eu gosto demais. Eu sou uma pessoa extrovertida, gosto de conversar, sou comunicativa. É claro que assim, conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai lapidando isso um pouco mais, né? Então eu sou um pouco menos tagarela do que eu era antes. Mas eu gosto de conversar, sou comunicativa, não tenho grandes dificuldades. Se precisar de falar em público, eu falo. E é uma característica que eu gosto, afinal de contas, eu trabalho com isso, então acaba me ajudando, né? Eu só tenho um produto de cada e uso até o final. Então, assim, eu não sou aquela pessoa que tem 10 bases, ou que tem, sei lá, 5 cremes de pele, 3 perfumes. Não, eu tenho um de cada e eu uso até o final. Inclusive, eu achava que todo mundo era assim, gente. Só que na internet eu descobri que não, porque assim, eu vi que blogueiras, elas sempre têm muitas coisas, muitos itens de cada, porque elas trabalham com isso, elas recebem, elas têm que testar, então beleza. Só que eu achava que era só as blogueiras, até que pouco tempo atrás eu vi que as pessoas começaram a postar, falando que tinha muita coisa, e começou até uma certa conscientização, assim, por parte de alguns criadores de conteúdo, falando que a gente não precisa ter muita coisa, não sei o quê. Eu falei assim, gente, então quer dizer que até quem não é blogueira, quem não recebe os produtos, tem muitos produtos em casa? Então foi aí que eu descobri que várias pessoas têm muitos produtos de cada, mas assim, não é o meu caso, eu realmente só tenho um de cada. Quando acaba, eu compro outro. Eu estudei inglês no CCAA. Eu fiz curso no CCAA, eu acho que por uns 2 anos, mais ou menos, 2, 3 anos. Foi uma época muito boa para eu aprender a gramática e tudo. Eu aprendi bastante coisa nesse sentido. Vocabulário e tudo mais eu fui adquirindo através de séries, filmes, que eu sempre assisto em inglês, música que eu gostava de decorar, pegava a letra e ficava decorando. Então tudo isso me ajudou muito. Só que eu ainda não sou fluente. E uma das minhas metas para 2026 é chegar no final do ano fluente na língua. É claro que eu não vou estar falando perfeitamente, mas assim, conseguir formular as frases de forma fluente é uma coisa que eu preciso e que eu tenho muita dificuldade. Agora, gente, o último fato sobre mim é que eu tive uma adolescência muito tranquila, eu era uma menina muito tranquila, eu ficava mais em casa, não ficava indo pra festa, essas coisas não fizeram parte da minha realidade. E eu gostava muito de filmes, séries, pegava indicações ali dos meus colegas na escola e tudo. E nessa eu conheci O Senhor dos Anéis e li alguns dos livros e me marcou muito. Eu tenho muito carinho pelo Senhor dos Anéis, pelo Tolkien. Eu li A Sociedade do Anel, o Duas Torres, O Retorno do Rei eu não cheguei a ler, mas eu vou ler ele ainda. Li também O Hobbit, li o Silmarillion, li Os Filhos de Húrin. Enfim, são livros que eu gosto muito, eu espero muito que os meus filhos gostem também, porque com certeza eu vou reler e vou indicar pra eles lerem também. Bom, gente, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais sobre mim. Se tiver mais alguma coisa que vocês quiserem saber, me conta aqui nos comentários. Ah, inclusive me conta pelo menos um fato que você se identificou, desses fatos que você viu aí, você fala assim, nossa, esse seria um fato sobre mim também. De tudo que eu falei aqui, alguma coisa que você se identificou, enfim, conta aqui pra mim nos comentários. Não esquece de se inscrever, de deixar o seu like aqui no vídeo. Muito obrigada por vocês estarem aqui e até o próximo vídeo.